Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live. E eu sempre trago assuntos aqui sobre câncer ginecológico, câncer na pelve das mulheres, enfrentamento do câncer. Então eu às vezes seleciono alguns assuntos ou alguns temas relacionados ao enfrentamento, ao convívio com pessoas que têm câncer, de uma forma que a gente consiga ajudar essas pessoas a irem mais à frente, a se sentirem bem, se sentirem de alguma maneira melhor com o conteúdo dessas lives. E eu estava fazendo essa semana uma revisão e tem muita live. Eu botei lá no meu no início lá do meu perfil um botão onde tem lá as lives que eu fiz, e vale a pena ir lá e olhar, tem muito tema legal. E eu me assustei quando eu fui ver e vi que tinha live pra caramba lá, tem, sei lá, agora eu perdi a conta, mas é muita live, acho que é perto de 40 lives, alguma coisa assim. Tá? E eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, faço cirurgia robótica. Eu formei pelo Instituto Nacional de Câncer e há muitos anos eu dedico ao cuidado e atenção para as mulheres, principalmente no câncer ginecológico, mas unindo também os meus conhecimentos em cirurgia pélvica e cirurgia gastrointestinal, cirurgia do aparelho digestivo. Foi uma formação muito extensa que eu fiz no Instituto Nacional de Câncer com relação ao câncer abdominal, e eu uso isso para ajudar mulheres. Então por isso a minha atuação tem mais de 11 anos que eu trabalho com isso, que eu terminei, e eu atuo muito nisso, por isso eu trago aqui para minha rede social, e é o que eu mais atuo hoje no meu consultório, cuidando de mulheres. E hoje a gente vai falar sobre menopausa. Um sangramento pode ser um sinal de câncer? Então é muito comum, né? A menopausa é um assunto que gera muita dúvida, que tem muito mito, que tem muito medo, ou outras pessoas podem nem gostar de conversar sobre isso, mas é um assunto importante visto que faz parte do envelhecimento natural da mulher. Então toda mulher que vai chegando aí próximo aos seus 40 anos e que o tempo vai passando até chegar a sua última menstruação, que é chamada de menopausa, e a doutora Dani vai explicar para a gente, ela é ginecologista. E durante esse período, né, a partir dos 40 anos, os hormônios femininos, os hormônios da mulher, eles começam a cair gradativamente até que culminam na última menstruação da mulher, que é o que a gente chama de menopausa. Então eu chamei a doutora Daniele Machado, ela é ginecologista e obstetra, ela é especialista nessa parte de climatério, que a gente vai falar o que é, mas é justamente esse período de transição entre o período reprodutivo da mulher e o período não reprodutivo, esse período em que os hormônios estão se alterando, né, estão diminuindo a cada dia, e chama climatério, até chegar na menopausa, e depois tem a fase
não reprodutiva da mulher, né, a partir da menopausa, e aí a gente chama de pós-menopausa, tá? A gente vai explicar direitinho e a doutora Daniele também atua como estética, fazendo cirurgias de estética íntima e laser terapia, mulheres com menopausa, por exemplo, e ela também faz cirurgia ginecológica e esteroscopia. Eu vou chamar ela aqui. Como é que você tá, Dani? Oi, Prazer em te Joia. ver. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema tão importante, né, que envolve climatério, que é um assunto que eu gosto tanto de trabalhar no dia a dia do consultório. Né? Envolve duas áreas minhas aí que eu sou apaixonada, que é a esteroscopia e o climatério. Então, eu acho que é um assunto que vai render muita coisa para a gente conversar hoje. É um Ah, prazer. nossa, prazer é meu, Dani. E a gente trabalhou muitos anos juntos, né, Dani? Já operamos muitas mulheres juntas. E até hoje a gente, de vez em quando a gente está junto operando, né? E é um prazer ter você aqui, muito feliz. Você está cada dia mais aí dedicando para essa área aí tão importante, né? Então eu queria que você falasse mais um pouquinho aí sobre o que você tem se dedicado mais no seu consultório. Eu falei aqui que você também faz cirurgia íntima, laser terapia. Você falou aí da esteroscopia, climatério, menopausa. Pode dar essa introdução aí para nós. Isso aí, eu fiz ginecologia e obstetrícia, né, pelo CAM, pela UFES. O Dr. Alex foi meu professor, um grande mestre. Depois que eu acabei a residência, eu me terminei, concluí mais duas pós-graduação, uma em uroginecologia e a outra em esteroscopia. E hoje, além dessas áreas de atuação, eu também atuo na ginecologia regenerativa, daí vem essa cirurgia, tanto de cirurgia íntima quanto a parte de laser, de radiofrequência, toda essa parte de... a gente fala de regeneração mesmo da vulva, não é só algo estético, mas também algo para melhorar do ponto de vista funcional para essas mulheres. E o meu foco no consultório hoje é climatério e menopausa, trabalho com reposição hormonal e amo Hum. trabalhar com esse perfil de paciente. Eu acho que a gente consegue trazer um novo olhar para essas pacientes que às vezes chegam tão aflitas para essa fase, que é uma fase que para muitas mulheres é difícil, é uma fase que muitas temem, têm medo de passar, têm insegurança quando está chegando por essa fase. E então eu acho que ter um novo olhar, enxergar a menopausa, o climatério com um outro olhar é extremamente importante para a gente conseguir passar qualidade de vida para essas mulheres. E a gente vai chegar no assunto de sangramento, né, que é um sinal de alerta que a gente vai ter que investigar e a principal mensagem da nossa live é que se a mulher, depois da menopausa, se ela tem um sangramento, ela precisa procurar ajuda de um ginecologista para investigação. A gente vai chegar lá, mas não tem como a gente chegar lá sem falar um pouquinho de menopausa, né? Então, como que a menopausa ocorre? Quais são as principais medidas de enfrentamento? Né? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das mulheres? Quais os principais sinais de alertas e cuidados aí que elas precisam ter, né? Tanto com relação à prevenção do câncer, mas também com outras doenças que também é possível de se cuidar e também através da reposição hormonal é possível evitar também. Já falar um pouquinho disso e aí depois a gente vai falar, então, dando esse recado aí sobre o sangramento, sobre as alterações que levam ao sangramento, porque o sangramento propriamente dito, ele não é uma doença, ele é um sinal, é uma alteração que vai se manifestar, que tem ali alguma causa subjacente e esse sangramento vai prejudicar muito assim a qualidade de vida da mulher, né? Pode atrapalhar ela no seu dia a dia, no trabalho, ou mesmo provocar uma anemia, alguma alteração mais séria. Então hoje a live é tanto para mulheres aí que estão chegando aí perto dos 40 anos e querem entender mais sobre menopausa, perimenopausa. Serve também para aquela moça que tem uma mãe
ou uma tia, uma avó que já entrou na menopausa, e também para as próprias mulheres que estão aí perto dos 50 anos, perto da menopausa, ou que já entraram na menopausa, porque nunca é tarde para se cuidar, né, Dani? É tempo. A gente sempre consegue recuperar o tempo perdido. Sempre, É, sempre. E sempre. aí, eu queria te perguntar, a primeira coisa que eu ia te perguntar, então, Dani, é para você fazer uma revisão para a gente. O que são aí os ciclos menstruais da mulher, a menstruação, o fluxo normal, e aí sim a gente vai caminhando aqui. Joia. Então, para começar a falar de ciclo menstrual, a gente fala que o ciclo menstrual é uma grande orquestra da mulher, né? O ciclo menstrual, a menstruação, ela acontece desde quando a menina entra na puberdade, que ela começa a ovular e vai até a menopausa. E esse ciclo, ele é desencadeado por alguns hormônios que são produzidos por órgãos diferentes. E esses hormônios precisam entrar numa sintonia para que esse ciclo aconteça. Então, a gente já tem aí a hipófise, né, que produz dois importantes hormônios no nosso ciclo menstrual, que é o LH e o FSH. E a gente tem o nosso ovário, que vai produzir a progesterona e o estrogênio, tão famoso estrogênio, que é produzido lá pelos nossos ovários. Esses dois órgãos, eles entram em uma sincronia. Então, a gente tem algumas fases, né, para esse ciclo. Geralmente a gente tem dividido em 3 fases, né, que é a fase folicular, que é uma fase que a gente estimula o nosso ovário a liberar o folículo ovariano. A gente tem a fase da ovulação e a gente tem a fase lútea, que é a fase após a nossa ovulação. Tudo isso acontece no nosso corpo para preparar o organismo da mulher para uma possível gestação. E se uma gestação não ocorre, esses hormônios, eles, né, o nosso ciclo, nossos hormônios vão cair por conta da não gestação que aconteceu e a gente vai menstruar. Então, tudo começa com o estímulo do nosso ovário, então, a liberar o óvulo, né? Durante essa fase, a gente tem a gente começa a aumentar o nosso estrogênio durante a primeira fase do ciclo, para ter um pico no meio da fase, quando a gente vai ovular. Depois, esse estrogênio, juntamente com a progesterona, que é produzido pelos nossos folículos ovarianos, depois que se rompe, depois que libera o óvulozinho, a progesterona ela é produzida, juntamente com o estrogênio, eles vão modular o nosso endométrio. O que é o endométrio? É a camada mais interna do útero, que é a camada funcional do nosso útero. É ela que recebe os estímulos desses hormônios. Então, durante o ciclo menstrual normal de uma mulher, esse endométrio ele começa a se espessar para receber o embrião, para ser fecundado. Se por acaso não ocorre essa fecundação, esses hormônios, eles caem, né? A progesterona cai porque não fecundou e esse endométrio se descama e aí vem a menstruação. Então, basicamente, um ciclo, ele envolve vários hormônios e vários fatores podem atrapalhar, influenciar esse ciclo durante o seu acontecimento. Então, desde obesidade, estresse, vários fatores podem, se acontecer alguma desregulação no meio do caminho, alguma coisa pode dar errado e a mulher até mesmo não ovular ou atrasar esse ciclo. Uhum. E, Dani, normalmente a menstruação, qual o ciclo, a duração dos ciclos e a duração aí da menstruação, o fluxo normal aí? Então, o ciclo menstrual, ele varia de mulher para mulher, tá? Ele pode durar aí de 24 até 38 dias, do dia do primeiro dia da menstruação até o dia que começa uma nova. Isso é um ciclo menstrual. E a menstruação normal, ela pode ter um padrão aí de geralmente 3 a 7 dias. Isso vai variar de cada mulher, né? No máximo, o que a gente fala é 80 ml, 60 a 80 ml por dia. Isso é difícil de vezes de quantificar em quem usa absorvente normal, mas tem já aquelas pacientes que já aderem ao coletor menstrual que conseguem quantificar e falar quantos ml tá menstruando por dia. Então, isso é um padrão normal. Que passa desse padrão, a gente já considera um sangramento anormal, né? Então, assim, um ciclo que ele tá vindo muito rápido, né? A mulher menstruou hoje, daqui 15 dias ela já está menstruando de novo.
ou uma menstruação que está durando 15 dias, 12 dias, com fluxo intenso, volumoso, tudo isso passa a ser um sangramento anormal. Precisa ser investigado. E entre os ciclos também não é para sangrar. Não é para sangrar, às vezes a gente pode ter um pequeno sangramento durante a fase ovulatória, né? Isso às vezes pode acontecer, mas não é um sangramento volumoso. Às vezes a mulher até descreve como aquela borrinha, um sangramento mais amarronzado ou mais rosinha, mas não é um sangramento volumoso. Se passar disso, tem que investigar. Tem que investigar. E Dani, então, a partir de 40 anos, então os hormônios, eles vão caindo, os hormônios femininos, a produção deles, o ovário começa a produzir menos, varia de mulher para mulher, na verdade, mas comparando aí com os 20 anos, ele já começa a ser menor. Exatamente. E isso vai culminando para até chegar na menopausa. Exatamente. E nesse período aí é muito importante a mulher estar sendo vista pelo seu ginecologista, participar ativamente desse processo, tanto na questão de ir no ginecologista regularmente, mas ela precisa cuidar ativamente da sua alimentação, né, cuidar do seu corpo, prestar atenção no seu corpo, identificar, né, algumas alterações, por exemplo, no fluxo menstrual ou nos ciclos menstruais, para ele estar relatando para sua médica, ou se acha alguma coisa muito fora do normal, já vai no médico até antes, né? Não é porque você foi no ginecologista esse ano já que você só tem que voltar no ano que vem. Você pode ter uma queixa que precisa de ser cuidada, né? Então, participar ativamente desse processo, né, também de envelhecimento e se cuidando, acho que é o principal da mulher, né, que chega aos 40 anos, se ela quer realmente viver mais, né, viver com mais saudável, de uma forma mais saudável e ter menos problemas, tanto na parte oncológica, né, que a gente vai falar um pouco aqui, mas com relação aos outros riscos de doenças cardiovasculares, de diabetes, né, de outras alterações que podem ser tão graves quanto o câncer, né? Ou mesmo de ter sua qualidade de vida muito alterada, né, com problemas também conjugais, são várias coisas que podem se somar se a gente não der atenção, né, para essa fase. Então, Dana, eu queria que você explicasse para a gente, vai chegando aí a menopausa, né, como que ocorre essa transição, de repente explicar aí essa fase do climatério, o que é, a menopausa também. Tá joia. Então, para a gente entender melhor, né, a mulher é um ser peculiar. A gente, por que nossos ovários param? Porque a gente nasce com uma quantidade de folículos ovarianos e a gente vai gastando ele ao longo da vida. E chega um momento que a nossa reserva acaba. Daí a gente começa a entrar nessa transição hormonal, né, nesse período de climatério, nessa fase pré-menopausal e menopausa. Então, a gente fala que essa transição ela acontece na vida da mulher, ela começa por volta de 40 anos, né? Que esses folículos eles vão acabando e a gente vai mudando a produção desses hormônios pelos ovários. Eles já não produzem tanto mais hormônios como produziam com 20, 15 anos, né? E isso vai sendo progressivo, essa queda vai sendo progressiva até que ela entra na menopausa. E daí a gente tem que diferenciar esses dois termos. O que é climatério e o que é menopausa? Então, climatério é um período, é o período dessa transição hormonal, que ela vai desde o momento que a mulher começa a reduzir essa produção hormonal, mas ela ainda ovula, ela ainda tem uma certa produção, até o momento em que ela pare de menstruar. E o que é a menopausa? É exatamente a data da última menstruação. A gente só vai conseguir definir a menopausa depois de um ano que a mulher ficar em amenorreia, que a gente fala, que é sem ter um sangramento. Então, depois que a mulher entrou para uma fase que ela ficou um ano sem ter uma menstruação, a gente vai considerar a última menstruação como sendo a menopausa. Então, menopausei naquela data. Toda aquela fase de transição, que vem todos aqueles sintomas que a mulher já chama de menopausa, tudo aquilo é a transição, é o climatério. E aí a gente tem o climatério pré-menopausal e o pós-menopausal. Então, o climatério pré-menopausal, os nossos ovários, eles ainda com certa dificuldade funcionam.
eles ainda geram uma quantidade de hormônio. O climatério pós-menopausal já é a mulher sem o ovário funcionante, já é o ovário não produzindo mais a estrogênio e a progesterona e a testosterona, que são os hormônios produzidos pelo ovário da mulher. Então, basicamente, é isso. E entendendo isso, como que a mulher que está nessa fase aí poderia esperar que os seus ciclos aí se alterem, assim? O que seria normal dela apresentar aí como um ciclo aí nessa fase de transição? Um sangramento que teoricamente está dentro do normal e um sangramento que de repente teria que ser investigado aí, pensando nessa fase. Então, durante essa fase de transição, a gente já começa a ter algumas alterações do ciclo. Por quê? O nosso ovário, para ele funcionar, ele precisa ser hiperestimulado. Então, a gente fala que a nossa hipófise manda um estímulo para o ovário muito intenso e a gente aumenta muito um hormônio chamado FSH durante esse período, que é o hormônio que vai estimular o nosso ovário a liberar o folículo, a ovular. Então, às vezes a mulher tem essa hiperestimulação, estimula, mas não consegue ovular. Então, ela pode ter ciclos ovulatórios e ter ciclos anovulatórios. Isso pode acontecer dependendo de cada mês. Com isso, vem alguma irregularidade, porque ela pode menstruar, como ela também pode não menstruar. Então, às vezes, ela começa a ter um alargamento desses ciclos. Um ciclo que durava 28 dias começa a durar agora 35, 40, 50. Às vezes, ela passa 2, 3 meses sem menstruar e volta a menstruar. Isso tudo é esperado que aconteça durante essa fase. Afinal, nem sempre nossos ovários vão conseguir responder a esse hiperestímulo. E esse hiperestímulo, apesar de ser uma tentativa de compensar a falha do nosso ovário, ele também pode gerar algumas alterações que pode prejudicar se ela for de forma desordenada. Por quê? Porque se a gente tem um hiperestímulo com o FSH, a gente está fazendo com que o nosso ovário produza mais estrogênio. Esse é o intuito na primeira fase do ciclo menstrual. Então, a gente vai começar uma produção mesmo que a gente sabe que o estrogênio na mulher do climatério ele está mais baixo, mas o nosso ovário começa a tentar aumentar a produção dele, mas sem a produção de um outro hormônio, que é a progesterona, que ela advém da nossa ovulação. Então, esse desequilíbrio entre estrogênio e progesterona vão culminar em algumas alterações de sangramento. E daí é comum mulheres após 40 anos apresentar mais patologias uterinas, como miomas, adenomiose, pólipos endometriais, hiperplasias endometriais. São alterações que fazem com que essa mulher comece a sangrar de forma desregulada. E aí ela começa, em vez de ter ciclos mais alargados, com sangramentos mais em pequenas quantidades, ela começa a ter hemorragias por conta desse desequilíbrio que favorece com que essas alterações uterinas se tornem mais aparentes durante essa fase, por esse desequilíbrio desses hormônios, né? E tudo isso que você falou aí tem tratamento, tem cuidado, né? Para mulher não ficar aí se perdendo, às vezes, dias de trabalho ou se preocupando, né? Sem precisar, porque tem muito tabu, assim, com relação à menopausa, com esse período. Algumas mulheres ficam com medo ou confundem algum sintoma da menopausa com alguma outra doença, ou fica com medo de estar com algum outro problema. E às vezes é mesmo entender o corpo, entender que essa fase vão ter alguns sintomas, depois eu vou falar para você falar um pouquinho dos sintomas, mas para a mulher entender o seu corpo. E existe muita coisa relacionada a alguns medos. Será que a menopausa, a própria menopausa, é um vilão, um causador de todos os problemas da mulher, né? Ou mesmo do câncer? E a gente tem que entender que não, que a verdade é que o câncer, ele está aumentando o número de casos de câncer pelo envelhecimento natural da população. A gente sabe que um grande fator aí é o envelhecimento das nossas células, que podem acumular, com o passar dos anos, mutações que vão gerar um câncer. E sempre quando a gente fala também em desbalanço hormonal, como os hormônios, eles são moléculas, substâncias geradas no nosso corpo, que muitas vezes estimulam o crescimento de células,
quando soma um desbalanço hormonal com um envelhecimento e com vários outros fatores de risco que eu vou falar aqui, aí isso pode gerar um câncer. Então a gente tem que lembrar que o envelhecimento é um fator de risco, de maneira geral, para o câncer. A obesidade é um grande fator de risco, principalmente para os cânceres que a gente está falando aqui, o câncer de endométrio, a gente vai falar, mas também para o câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino. A obesidade é um grande problema no nosso país. A gente considera a obesidade um IMC acima de 30 quilos por metro quadrado, um IMC, né, a partir de 30 ou igual a 30. Se a gente for ver, desde a década de 1970 até 2020, a população de obesos no Brasil cresceu 3 vezes. E, principalmente, a gente está vendo cada vez mais mulheres de 20 anos em diante obesas. E qual que seria o problema aí da obesidade? O grande problema da obesidade é as alterações relacionadas não só ao acúmulo de gordura no corpo, vão gerar dores, vão gerar, né, alterações de mobilidade, mas também a gente tem que saber que além de armazenar gordura, o tecido adiposo, ele é um tecido que tem função hormonal. Ele é capaz de produzir hormônios e na mulher e no homem, e a gente está falando das mulheres, que nas mulheres, principalmente quando ela está com MC acima de 30, esses hormônios, principalmente os hormônios femininos, eles podem ser produzidos, os estrógenos, pela gordura. E isso vai provocar um desbalanço que vai culminar após a menopausa. Então, às vezes, antes de chegar à menopausa, não é tão importante a produção de estrogênio com relação ao ovário, porque o ovário domina ali, mas depois da menopausa, se a mulher mantiver ali uma obesidade, há grande risco dela desenvolver não só o câncer de endométrio, que a gente vai falar aqui, que é uma grande causa, uma das causas de sangramento após a menopausa, por isso a nossa live, mas a obesidade sozinha é capaz de provocar cerca de 13 tipos diferentes de câncer. Meningioma, câncer de tireoide, câncer de mama, mieloma múltiplo, câncer de esôfago, de estômago, de vesícula, de fígado, de intestino, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de rim, câncer de pâncreas. São 13 tipos que podem causar. Então, a gente precisa cuidar, olhar para isso. Tem muita gente que faz o controle da obesidade, né? A minha esposa é uma, né, a doutora Irlena, com muito amor, ela trabalha aqui. E só o fato da mulher emagrecer, dela olhar para a sua felicidade, para o seu fator imune, para a sua alimentação, para a prática de exercícios físicos, cessar o tabagismo, cessar o etilismo. Só dela olhar para isso, ela já consegue reduzir 1/3 dos casos, por exemplo, de câncer de mama, que é o principal tipo de câncer aí, causador de morte entre as mulheres, né? O câncer de ovário em si, né? Também a mulher que reduz no mínimo 5% da sua massa corporal, do IMC, em diante, ela já consegue reduzir muito o risco de câncer de endométrio. Então, um dos objetivos aqui, além de dar o alerta, né, do sangramento, é falar que tem muita coisa além para a gente cuidar, além só de fazer, entre aspas, tá, Dani? Além só de tomar um remédio, por exemplo, uma reposição hormonal, né? É importante a reposição hormonal, ela precisa ser feita, ela é segura quando é aplicada em casos que a mulher precisa, sintomática, e a doutora Daniele vai falar mais para a gente sobre isso. Ela não é um vilão também. Então, quando a mulher olha para esses fatores de risco que eu falei, de se cuidar, né, os fatores relacionados ao câncer, e também faz o acompanhamento direitinho com a sua ginecologista,
faz a reposição hormonal, se for preciso, em tempo correto, com as doses e tudo corretamente com o profissional que cuida disso e está atento aos sinais de alerta e todos os exames que precisa fazer, que a gente vai falar um pouquinho também, essa mulher tem uma grande chance de ter sucesso nessa fase. Não é, Dani? Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre reposição hormonal, né, sobre o que a gente costuma, o que você costuma falar na prática, o que a mulher precisa fazer para diminuir os sintomas. Você pode, de repente, começar falando dos sintomas e depois você pode continuar falando da reposição hormonal, para explicar para as mulheres. Só pegando esse gancho aí de práticas saudáveis de vida, né? É uma coisa que eu friso muito no consultório para os meus pacientes de reposição hormonal. E eu já vi que tem paciente aí que já entrou na live, elas sabem que eu brigo mesmo, porque eu falo assim, que não é porque você nunca praticou atividade física que você nunca vai ter que praticar. Eu acho que sempre é tempo para começar, e reposição hormonal e atividade física andam juntas. Elas se complementam, né? Então, é muito importante a prática de atividade física, principalmente agora, chegando nessa fase. Então, se você ligou o alerta agora, com 45, 50 anos, que você precisa cuidar da sua saúde, a gente também tem que ligar o alerta que a atividade física também é questão de saúde. E a gente precisa da atividade física e da dieta equilibrada para a gente conseguir fazer esse equilíbrio hormonal. E muitas vezes a gente precisa contraindicar uma reposição hormonal por conta de uma comorbidade, uma obesidade muito importante, algo que a gente sabe que não adianta, que o hormônio para ela naquele momento vai ser fator de risco. Juntando todas as práticas de sedentarismo, mais hábitos que não são saudáveis na vida daquela paciente, ali a reposição hormonal não combina. Então, eles andam juntos e isso é muito importante para a gente diminuir o fator de risco de câncer, sim. E sempre o emagrecimento, a atividade física, o sono, são fatores importantíssimos para essas mulheres, né? Falando um pouquinho de obesidade, já que você também comentou sobre obesidade, eu só queria lembrar de uma outra doença que acontece e acomete mulheres jovens que às vezes são deixadas de lado. Síndrome de ovários policísticos. É uma doença que envolve todos esses fatores e que aumenta muitíssimo o risco de câncer de endométrio. Porque, além de ter obesidade, a gente tem uma paciente ali com terreno hormonal todo descompensado, com uma produção exacerbada de estrogênio, sem a contraposição com a progesterona, que a gente vai falar um pouquinho disso aí no câncer de endométrio. Uhum. E são mulheres que às vezes falam assim, eu não menstruo, eu não ligo por menstruar. Tudo bem, eu não quero engravidar mesmo, vai deixando, esquece. São pacientes com fatores de risco para hipertensão, para diabetes. São pacientes que têm, a gente chama de resistência insulínica. E a obesidade traz isso, né? Que é a gênese de toda a doença da síndrome de ovário policístico. Então, mais aí um fator de risco que envolve a obesidade com síndrome de ovário policístico, que a maioria dessas pacientes, ela tem esse perfil, são pacientes mais obesas. É importante falar. E, voltando aí à reposição hormonal, né, como eu falei, reposição hormonal não é algo ruim, como muita gente, às vezes, discrimina a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela vem com uma grande aliada para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. A reposição hormonal, ela precisa ser pensada de forma estratégica para cada paciente, para cada perfil de paciente. Então, trabalhar com hormônios específicos, né? Paciente que tem útero, paciente que não tem útero, o que eu vou usar, como que vai ser, qual vai ser a dosagem, né? Ele sempre vai optar por baixas dosagens. Estou protegendo esse endométrio, né? Estou conseguindo controlar isso aí. São fatores muito importantes, né? A gente sabe que junto com o climatério, esse desequilíbrio hormonal, as mulheres estão expostas a um risco exacerbado de muitas doenças, como doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças ósseas, como, por exemplo, a osteoporose. Então, nessa fase do climatério, essas mulheres já ficam expostas a isso. São mulheres que têm mais exposição a transtornos mentais, a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque a redução desses hormônios levam a esse desequilíbrio hormonal. E aí, essa paciente, ela fica mais exposta mesmo a esses transtornos de depressão, de ansiedade, que às vezes não é
uma paciente depressiva, ela está depressiva, a gente fala muito disso, né? Não é uma paciente que tem depressão, ela está depressiva porque os hormônios dela reduziram naquele momento ali, ela precisa de um auxílio, ela precisa de regular aquilo ali para ela ficar melhor. Da mesma forma que ela precisa de massa óssea, ela precisa de massa muscular, para ela conseguir envelhecer com saúde, envelhecer com carga muscular, para chegar lá nos seus 80 anos, ser uma paciente superativa. E não aquela mulher acamada, cheia de fratura. Então, daí vem a reposição hormonal, para ajudar a gente a diminuir fatores de risco, dar qualidade de vida, né? Diminuir doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Top, Dani. Então, é isso mesmo. É uma construção. O envelhecimento é algo que é natural, mas a gente pode construir uma velhice melhor. Então, como que essa mulher, quando chegar aí com os 80 anos, ela vai ter mais mobilidade, ela vai ser mais ativa, né, independente, e isso ela construiu não só com acompanhamento médico, mas dando atenção para todas essas coisas, né, ativamente fazendo as suas ações do dia a dia, né, que envolve mesmo as escolhas dela, né? E como que isso também é um ciclo que se realimenta, né? Toda vez que a mulher entrar num ciclo de boa saúde, de se cuidar, uma coisa vai puxando a outra. Então, ela vai se sentir melhor, ela vai tomar o hormônio, vai se sentir melhor, ela vai ter uma melhor performance da parte sexual, se assim ela quiser. Ela vai ter menos incômodo da região geniturinária, com relação à incontinência urinária. Ela vai ter, assim, de uma forma global, né, uma vida melhor. Então, isso é importante, por isso o acompanhamento com um profissional, como a doutora Daniele, né, especialista nessa área, ginecologista, especialista em climatério, e também lembrar que existe os exames de prevenção, de rastreamento do câncer, que são importantíssimos, eles precisam ser realizados, né, nessa faixa etária, né? O câncer de mama, por exemplo, é a partir dos 40 anos, com a mamografia, anualmente, o exame clínico das mamas também. Tem as mulheres que têm fatores de risco, né, que tem irmã, mãe, filha, ou avó, tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, principalmente, ou que tem algum parente que teve câncer de ovário, câncer de pâncreas, melanoma, ou algum câncer assim de próstata, no caso, algum parente que teve câncer de próstata antes dos 50 anos, essa mulher, ela vai precisar começar um pouco antes, muitas vezes com 35 anos, ou mesmo se tiver uma parente que teve câncer antes dos 35 anos, por exemplo, ou antes, a gente costuma começar o rastreamento para câncer de mama 10 anos antes da parente mais nova ter tido câncer de mama. Sobre o câncer de cólon e reto, é o segundo tipo de câncer mais comum aí nas mulheres, tá? Depois de câncer de mama. O rastreamento começa aí aos 45 anos com a colonoscopia, e normalmente a gente acaba fazendo a cada 5 anos, tá? Numa mulher sem fatores de risco e assintomática. Para câncer de colo de útero, né, que é o segundo tipo de câncer aí relacionado ao aparelho reprodutor feminino aí da mulher, primeiro mama, depois câncer de colo de útero. Ele é provocado pelo HPV e a grande forma de prevenção é com preventivo. As mulheres aí dos 25 até os 64 anos precisam fazer seu preventivo e deixar ele em dia com a sua ginecologista. Existe também, com a longevidade, uma discussão para se prolongar mais essa data aí dos 64 anos. Então, dependendo do estilo de vida da mulher, da sua expectativa de vida e do seu comportamento, é analisado caso a caso. Pode continuar fazendo sim preventivo a partir dos 64 anos, deixar ele de uma forma atualizada, né? Existem várias recomendações, mas no mínimo a paciente precisa ir uma vez ao ano no ginecologista e ele vai definir melhor periodicidade aí de fazer
o preventivo, levando em consideração os resultados normais também. Sobre o câncer de endométrio e o câncer de ovário, a gente não consegue fazer exames para se prevenir esses dois tipos de câncer aí, que no caso do endométrio é o terceiro tipo aí de câncer ginecológico mais comum, tá, nas mulheres, e o ovário seria o subsequente. São dois tipos de câncer que podem ser prevenidos também com hábitos de vida saudável, por exemplo. A obesidade é um fator de risco para esses dois tipos, principalmente para o câncer de endométrio, e que a gente vai falar um pouquinho agora sobre o câncer de endométrio, que, como eu falei, não é possível fazer uma prevenção através de exames preventivos. Por exemplo, vou fazer aqui uma ultrassom transvaginal todo ano e assim eu vou estar evitando o câncer de endométrio. A gente viu que isso não é uma grande conduta a se fazer, que vai impactar aí no aumento aí do número de casos que a gente vai descobrir no início. A grande questão aqui é que quando a gente tem um câncer de endométrio, que é como se fosse uma feridinha dentro do corpo do útero, o endométrio, então, é a camada de revestimento interno do corpo do útero, onde vai abrigar o bebezinho lá quando a mulher tem a gestação. E o endométrio, então, o câncer nesse local, o primeiro sintoma que dá em 80% dos casos, ou até mais, é um sangramento. Então, por isso que a gente vai entrar agora, e como o câncer de endométrio ele é mais comum na mulher após os 50 anos, e principalmente na mulher que já parou de menstruar, então ele é um sinal de alerta. Quando a mulher tem um sangramento, ela precisa investigar para tratar outras questões, mas principalmente também porque pode ser alguma coisa mais séria. E no caso do câncer de endométrio, é bem comum também a gente encontrar o câncer de endométrio no início, felizmente, porque é muito comum da mulher ter o sangramento e logo procurar o médico. Principalmente aquela mulher que consegue procurar e encontrar o médico rápido, né, Dani? Então, entrando nesse assunto aí, quem procurar e encontrar, né, e ir no médico. Entrando nesse assunto do sangramento, né, que é o tema da aula. Uma mulher que não menstrua mais, né, tem um sangramento. Pode ser um sinal de câncer? Então, a resposta aqui é que sim, né, pode ser um sinal de câncer. E entrando nesse assunto, Dani, o que seria, então, um sangramento que a gente vai ter que investigar nesse período que está na perimenopausa aí, né, próximo da mulher chegar à sua última menstruação e após a menopausa? O que seria um sangramento ou uma alteração que a gente vai ter que investigar e quando investigar? Então, assim, esse sangramento da perimenopausa, a gente tem que pensar que a mulher ainda menstrua, né? Então, vai ser um padrão anormal no ciclo menstrual dela. Aquela mulher que começou, sempre teve ciclos tranquilos, menstruou um pouquinho e do nada começou com sangramentos volumosos. Essa paciente, né, teve uma mudança no padrão do ciclo menstrual. Essa mulher precisa de investigação. Aquelas mulheres que ficam muitos tempos sangrando. Então, ela é normal, às vezes, você ter um alargamento do ciclo, mas demorar a menstruar. Então, fica um mês, menstrua um pouquinho, depois de 3 meses você menstrua de novo. Isso é comum. Agora, ficar 20 dias sangrando, isso não é comum. Então, mudança desse padrão, até mesmo em pacientes que usam contraceptivos, elas podem também ter mudança do padrão, evoluírem com essa hemorragia, elas precisam de investigar. Não só hemorragia, mas um sangramento que mude, né? Um sangramento persistente, que venha fora de hora. Não seja um sangramento desse padrão cíclico da menstruação. Isso na perimenopausa. Já para uma paciente menopausada, a gente tem que lembrar que é uma paciente que já tem pelo menos 1 ano sem menstruar. Então, todo sangramento que ocorra há menos de 1 ano não é menopausa ainda, pode ser um sangramento de uma ovulação que ela teve esporádica. Isso não é um sangramento anormal. O que vai ser anormal? Estou 12 meses sem menstruar, aí depois de 1 ano eu sangrei de novo. Isso é um sangramento que precisa de uma atenção, de investigar. Nem sempre esse sangramento, gente, vai ser volumoso.
Às vezes é um sangramento pequeno, tá? Então, sangramento pequeno, ai, mas foi só um sangramentinho, nem sujou, nem precisei de absorvente, doutora. Não importa. Sangrou pós-menopausa é igual a investigação. Então, precisa desse acompanhamento, tá? Principalmente pacientes que têm fatores de risco, né? Essas pacientes obesas, pacientes em uso de terapia hormonal, né? Então, a gente também precisa de um acompanhamento certinho. Pacientes que já tenham câncer de mama, que está em tratamento para câncer de mama, que também sangue, também precisa investigar, mesmo que em uso de algumas medicações que elas utilizam na própria tratamento do câncer de mama, elas podem sangrar, então também tem que investigar. Então, todo esse sangramento que foge desses padrões é preciso investigar. Então, a investigação, a gente vai ser feito com exame ginecológico, a gente tem que avaliar o colo do útero também. Nem todo sangramento ele é de interno, nem todo sangramento ele é de endométrio. Não só vem de dentro do útero, ele pode ser um sangramento do colo do útero. Também a gente tem algumas alterações do colo, como, por exemplo, câncer de colo uterino, que pode causar sangramento anormal. Também algumas alterações infecciosas ali no colo, de patologia de colo uterino, que também pode evoluir com sangramento. Então, por isso que a gente fala que nem todo sangramento é câncer. Então, mas a princípio, no primeiro exame, a gente tem que passar um espéculo, examinar lá aquele aparelhinho de colher preventivo, visualizar como está o padrão daquele colo uterino, coletar material. Além disso, a gente vai lançar mão de algum exame de imagem, né? A ultrassonografia endovaginal, ela é uma grande aliada para a gente aí no diagnóstico. E, às vezes, a gente precisa de algum outro exame um pouquinho mais invasivo, como, por exemplo, a histeroscopia, né? A gente vai entrar aí no diagnóstico, já estou até pulando a etapa, mas a histeroscopia, que vai ser um exame, que é um exame que a gente vai entrar com uma câmera dentro do útero e vai visualizar como que está lá dentro, tirar material para biópsia, uma biópsia direcionada, dirigida. A gente consegue visualizar aonde está a lesão e retirar a lesão. Eu falo que a histeroscopia, para quem não entende muito o termo, é como se fosse uma endoscopia. Igual a gente faz endoscopia digestiva, igual faz colonoscopia, é o mesmo padrão de exame, mas para o útero, tá? Além disso, também, quando a gente não consegue lançar a mão desse exame, que a gente faz uma biópsia dirigida, a gente também tem algumas outras biópsias que a gente pode fazer às cegas, como, por exemplo, uma curetagem uterina para tirar material, ou mesmo as curetinhas que a gente faz ambulatoriais. Então, a gente tem a cureta de Nova, que a gente tem a cureta de Pipelle. São algumas medidas para tentar captar material e analisar na patologia, né? Fazer a biópsia desse endométrio para avaliar melhor. E é isso, assim, o recado é esse, uma mulher que teve algum sangramento, mesmo que mínimo, às vezes é um corrimento, alguma coisa que muda ali do seu natural, precisa procurar a ginecologista. Não é para ficar achando que é câncer, até porque cerca de 10% vão ser mesmo, pode ser um câncer, o restante vai ser um outro motivo. Às vezes o endométrio está tão fininho devido à falência hormonal que ele sangra. A gente chama isso de atrofia endometrial, que é mesmo a principal causa, né, Dani? Exatamente. De sangramento nesse período. A mulher que faz a reposição hormonal, ela pode também sangrar, e quando ela sangra, ela vai lá fazer a ultrassom transvaginal. A gente consegue medir a espessura, né, do endométrio, e normalmente a gente considera normal abaixo até 8 milímetros, e no caso de uma mulher que teve um sangramento e ela não usa anticoncepcional, a gente considera até 4 milímetros. É uma coisa bem, bem sutil, mas o suficiente para a gente já progredir com uma investigação, né? Normalmente a gente indica a esteroscopia, que seria o padrão ouro, que é essa biópsia dirigida do endométrio. A gente pode, às vezes, tirar um pólipo, né, Dani? Um pólipo que é uma carninha crescida e é um pólipo benigno. Pode ser o que a gente chama de hiperplasia endometrial, que é como se o endométrio tivesse também crescido além da conta, mas não o suficiente para ter virado um câncer. Nem sempre também vai precisar de cirurgia.
nos casos que a gente chama de pré-câncer, a gente vai indicar a cirurgia, a esterectomia, mas nem sempre é preciso. E se a gente descobre um câncer de endométrio, os próximos passos aí seriam a investigação, que a gente chama de estadiamento. A gente vai fazer através de tomografias, a gente vai descobrir como é que esse câncer está no corpo. A boa notícia é que, na grande maioria dos casos, a gente descobre no início o câncer de endométrio, principalmente porque ele dá essa dica aí, né? A mulher está ali, não está sangrando, tem um sangramento, opa, procura o médico, ele já investiga e já trata. Então, o câncer de endométrio é um tipo de câncer que é muito ligado à cura, a gente consegue curar a grande maioria dos casos, né? Graças a Deus. E a gente está chegando aqui no final da live, né? Queria que você fechasse também, Dani, dando a sua palavra aí para tranquilizar, mas também de alerta, né? Sobre o sangramento após a menopausa. E depois a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser deixar uma pergunta aí, a gente separou um tempinho aí. E aí você pode falar, às vezes, alguma coisa que a gente acabou não falando aqui, você queira falar. Então, assim, acho que o importante é alertar que o sangramento, ele é um sinal, né? E todo sinal que a gente tem é importante que a gente fale isso para o nosso médico. Às vezes as pacientes têm vergonha de falar, às vezes elas escondem da família, né? Então, às vezes acontece, muitas pacientes, né, idosas, que têm vergonha de falar que sangrou, porque para ela aquilo ali foi algo, né? Não, vou esconder, não vou. E aí demora a contar, e quando a gente descobre no estágio mais tardio, e assim, tem como a gente chegar à cura, e nem todo sangramento ele é câncer, mas a gente precisa investigar. Então é importante essa consciência, é muito importante essa atenção, esse olhar da mulher para o envelhecimento dela, que são medidas que a gente faz hoje, que a gente vai conseguir impactar no nosso futuro. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que hoje a gente consegue, a expectativa de vida aumentou, né? Então, a gente sabe que a gente vai viver muito mais do que os nossos avós, bisavós, tataravós, e que a gente precisa chegar nessa idade final da nossa vida com saúde, né? A gente não tem que a gente chegue de forma digna e que essa dignidade ela vem das escolhas que a gente tem hoje de saúde, né? De práticas de vida saudável. Então, criar essa bagagem para a gente conseguir envelhecer saudável, né? Então, toda a rotina ginecológica ela é muito importante. Não ter medo de ir no ginecologista, medo porque vai doer, porque a gente tenta ser o mais delicado possível, porque a gente sabe que para algumas pacientes isso é questão que mexe com o psicológico dela, né? Então, assim, às vezes a gente pega algumas pacientes que tá há anos sem ter relação sexual e elas, doutora, mas eu não preciso escolher preventivo, não quero ser examinada, vai doer, mas é importante o exame, a gente vai com cuidado, a gente, né, não vai no seu limite, mas a gente precisa examinar, a gente precisa investigar, não tenha medo disso. A reposição hormonal, então, ela tá aí como uma grande aliada, não é também para ter medo, não é todo mundo que pode, mas quem pode tem grandes benefícios, desde que feita de forma equilibrada, né? A gente precisa ter essa consciência de que também não é brincadeira, que o hormônio não é qualquer um, que eu não posso pegar o hormônio da vizinha e passar em mim, que para mim vai ser a mesma coisa, que isso não, o hormônio não é brincadeira, o hormônio precisa ter um controle, a gente precisa fazer exame, a gente precisa acompanhar. Pacientes em reposição hormonal são pacientes que precisam de um acompanhamento redobrado. Elas vão ter que ir no ginecologista com certeza mais que uma vez, não é só na rotina ginecológica. Então, paciente em reposição hormonal, ela precisa ser vista mais de uma vez pelo ginecologista. A gente tem que ter essa consciência, esse cuidado. Eu acho que é isso, né, que eu queria falar. Estou à disposição também se alguém tiver alguma dúvida. E podem mandar aí. Se quiser complementar, a doutora Alex pode falar. Eu vou complementar, porque você falou aí, é verdade, a mulher que vai ficando ainda mais idosa, ela fica com medo de ir no médico e ela também pode ficar com medo de falar para as filhas, para os filhos, né? Às vezes um assunto tão íntimo como um sangramento vaginal, um sangramento está ali incomodando ela. E isso é ruim, porque o câncer pode
se tornar pior com o passar dos meses. E eu, como cirurgião oncológico, já lidei muito com esse tipo de casos, né, para câncer de endométrio. É menos comum, mas acontece de chegar mais avançado e a gente tem mais trabalho para fazer uma cirurgia ou para lidar com algumas situações em que o câncer vai avançando. Mesmo assim, tem tratamento, a gente tem como ajudar muito essas mulheres, mas é importante procurar logo um médico. E ainda falando sobre as mulheres idosas, o câncer de vulva, que ele corresponde só a 5% dos cânceres ginecológicos, mas também pode provocar um sangramento na região íntima da mulher, ou uma feridinha, ou um nódulo, uma alteração de coloração ali na vulva, ou uma coceira, uma ardência, que também por medo, por vergonha, a mulher mais idosa, né, já na menopausa, pode ficar com medo. E sim, o câncer de vulva é muito comum a gente achar ele mais avançado, principalmente por essa última característica que eu falei, da mulher demorar a procurar, ou porque não se autoexamina, ou porque vai deixando, ou vai aplicando uma pomadinha ali da vizinha e assim vai. Esse é um recado muito importante. O câncer de colo de útero é importante, então, manter o preventivo, mesmo mulher que não tem mais relação, porque o HPV, a infecção do HPV, ela é crônica, ela demora às vezes anos para se formar um câncer ali, um pré-câncer. Então, infelizmente no Brasil, ainda a gente faz o diagnóstico de câncer de colo de útero, e mais a metade dos casos, em casos avançados, em que nem mesmo é possível fazer uma cirurgia, o paciente às vezes vai para uma quimioterapia, radioterapia. Isso não é bom porque aumenta ainda mais as sequelas dos tratamentos e diminui as chances de cura, né? Então não pode deixar de fazer preventivo, mesmo que não está tendo relação, mesmo, né, que pode ser às vezes um pouco ruim ou desconfortável, mas tendo uma ginecologista que te acompanha sempre, né, estabelecendo uma relação de confiança, de amizade, isso tudo fica mais fácil, né, Dani? Você lidar com alguém, às vezes não é na primeira consulta, mas vai no retorno, aí colhe, né? E é isso, alguém quer fazer alguma pergunta? E complementa aí, às vezes eu falei alguma coisa e você lembrou. Uma outra coisa, a gente fala que às vezes a mulher ela é examinada, né? A gente pode escolher a preventiva aí de até 64, 69 anos, vai variar. Mas lembrar, gente, que para aquelas pacientes que não colhem preventivo, elas também precisam ser examinadas. Não é porque a gente não precisa mais coletar que não, tem que deixar de ser olhada. Então, chegou lá no consultório ginecológico, ou você foi numa ginecologista e ela simplesmente só te pediu o exame e fala, não, você pode me olhar? Me examina? Só para ver se está tudo certo, se está tudo em ordem. Isso é importante. Porque às vezes a gente esquece, não preciso escolher preventivo, não tem mais idade ou não tenho mais útero. Mas, gente, o exame ginecológico ele é imprescindível. Pelo menos uma vez ao ano, você ser olhada por um médico especialista. Isso é muito importante, principalmente para esses cânceres de vulva, né? Então, às vezes a gente consegue identificar algumas alterações que a paciente não consegue se enxergar. Não é todo mundo que se olha no espelho, que deveria, uma rotina que todo mundo devia fazer. Colocar um espelhinho e se olhar, porque a vulva é algo muito importante que a gente precisa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento corporal mesmo, para identificar essas lesões. E é isso, a gente falou bastante, acho que foi muito ilustrativa a aula, foi quase uma aula, né, a live. Queria saber se alguém tem alguma dúvida aí, ou também se quiser deixar aí nos comentários, procurar a Dani no Instagram dela, mandar mensagem para ela, né, alguma dúvida que você tiver, procurar ela lá no consultório. E Dani, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, hoje, assim, virtualmente, falando. Qualquer hora a gente marca mais, né, para a gente fazer outros temas importantes aí. Agradeço muito aí a sua presença. Foi uma honra. Dr. Alex é um médico que inspira muita gente. Acho que quem conhece o Dr. Alex, quem foi aluno do Dr. Alex, vai levar isso pro resto da vida, né? Que foi uma pessoa que marcou pela sua dedicação, carinho com os pacientes. Então, doutor Alex, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, pelo seu trabalho maravilhoso e por continuar cuidando das nossas pacientes aí com essa forma tão carinhosa. Obrigado, Dani. Obrigado. Fico emocionado aqui pelas suas palavras.
E o pessoal está comentando aqui, excelente live. Acho que teve aqui alguém que foi falando aqui. Eu estou no tratamento para fazer retirada da mama. A reconstrução é feita depois? Ah, sim, olha, a reconstrução ela pode ser feita tanto na mesma operação, tá? Já faz a reconstrução, como depois. E a reconstrução é um fator muito importante para a autoestima da mulher e ela também impacta até na sobrevida das mulheres. As mulheres que reconstroem a mama, elas acabam tendo uma vida, uma reabilitação melhor. Então, é importantíssimo a reconstrução da mama e ela pode ser feita, sim, no mesmo ato cirúrgico. Aí depende do seu caso, depende do seu médico. É importante você conversar isso com ele, pedir informação para ele, qualquer programação dele, se é a mama inteira que vai tirar, ou é parte, uma quadrantectomia, uma parte da mama ou a mama inteira. Dependendo do tratamento, ele pode ter outras prioridades, mas sim, a reconstrução ela é fundamental. Aqui, doutora, Oi, eu tenho lê aí. 48 anos e retirei o mioma e o útero. E gostaria de saber se eu estou na menopausa. Então, Jane, você tem o que a gente chama de menopausa cirúrgica, né? Você não menstrua mais porque você retirou seu útero. Mas a menopausa hormonal mesmo, a gente vai tentar definir pelos seus sintomas. Então, tem mulheres que elas vão entrar na menopausa, no climatério, com mais sintomas e outras já com menos sintomas. Se você for uma paciente muito aflorada dos sintomas, você vai começar a ter ondas de calor, às vezes um ressecamento da vulva e da vagina, né? Um ressecamento íntimo aí, às vezes até ardência nessa região, uma mudança de humor, fica mais irritada, tem hora que tá bem, do nada começa a chorar, ou ficar mais estressada com tudo, ou às vezes mudança no padrão de sono. São todos sintomas que indicam que você está nessa fase do climatério, e a menopausa, propriamente dita, a gente não consegue afirmar porque sua menopausa foi cirúrgica. Então, a sua data da sua última menstruação foi sua cirurgia. Mas o climatério, o período de transição hormonal, sim, a gente vai conseguir identificar pelos seus sintomas e também pela dosagem de alguns hormônios. Aquele hormônio que eu falei lá, o FSH, que é o hormônio que eleva muito nessa mulher na fase do climatério, é um sinal de que você já possa estar entrando realmente nessa fase de climatério e menopausa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode perguntar. Top! E a Loni falou aqui, entrei na menopausa precoce por câncer de colo do útero. Tem alguma contraindicação para reposição hormonal? Então, Lani, é muito comum a menopausa precoce no câncer ginecológico. Então, principalmente o câncer de colo de útero, que atinge muitas mulheres aí na fase reprodutiva, ele é um importante causador aí de menopausa precoce. Ou a menopausa cirúrgica, que é quando a gente tira os ovários, ou quando essa menopausa ela ocorre devido à radioterapia, principalmente. Quimioterapia também pode afetar, mas a radioterapia, em especial, ela provoca a menopausa, agir nas células do ovário e diminuir drasticamente a sua produção hormonal, até mesmo a nível de menopausa. E o que eu ia falar é que essa menopausa precoce normalmente é considerada quando a mulher entra em menopausa antes dos 40 anos, principalmente. E isso é importante a gente dar atenção, porque se também não se faz a reposição adequada, são uma série de problemas que a mulher pode acumular devido à falta do estrogênio. O estrogênio ele faz falta no corpo da mulher, sim. E no caso do câncer de colo de útero, não existe contraindicação para hormonioterapia, tá bom? Então você pode fazer hormonioterapia, vai te ajudar. Se você fez radioterapia, eu imagino que possa ter feito, a radioterapia, ela prejudica bastante a questão ali da região íntima da vulva, da vagina. É muito comum atrofia e estenose da vagina. A vagina fica com a pele mais fininha, é mais fácil de ter um sangramento depois de ter uma relação, por exemplo. Então, é muito comum da mulher que teve câncer de colo de útero
descobrir a doença por um sangramento, que é o que a gente está falando aqui. Mas depois do tratamento, devido a essas alterações, a pele fica mais fininha, a pele da vagina, e mesmo a sua elasticidade fica comprometida e a estenose. Então, é preciso fazer um trabalho de fisioterapia pélvica, de reposição hormonal, de laser terapia, né? A Dani trabalha com laser também, para a gente restabelecer a saúde da mulher como um todo, restabelecer também a região íntima da vulva, da vagina, para ela ter relação com mais conforto, com menos dor, né? Com menos sangramento. Às vezes sangramento assusta a mulher, e à medida que a gente vai tendo as consultas de acompanhamento, a gente vai tranquilizando também, explicando, tá tudo bem, né, que tem agora uma modificação ali da anatomia, e dá atenção. Sempre que a gente dá atenção para uma coisa, essa coisa cresce. Então, se a gente der atenção para a nossa saúde vai crescer. Esse é o recado da live. Exatamente. Tem mais dúvida aí? Vamos ver. Ela falou que já está em fisioterapia, já está em laser, ótimo. Muito bom, tá no caminho certo. É isso. Parabéns. É isso, gente. Queria agradecer muito aí, mais uma vez, Dani. Gratidão. Outra hora a gente marca aí mais uma live. Gostei muito. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.